Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai falar sobre o reino animal, a segunda parte dos conceitos fundamentais. Vamos falar mais especificamente sobre desenvolvimento embrionário, né? Então, objetivos, a gente vai compreender as principais etapas, né, do desenvolvimento embrionário dos animais especificamente, ok? E vamos começar com uma reportagem. Lembrando que se você quer ter acesso à reportagem por completo, aponte a câmera do seu celular ao QR Code, ok? Então, nessa reportagem diz o seguinte: embrião feito em laboratório revela segredos do desenvolvimento humano, tá? Então, usando células-tronco, um time da Universidade Rockefeller criou em laboratório um modelo de um embrião de 10 dias e com ele foi possível simular o desenvolvimento dos tecidos do corpo. Durante a pesquisa, os cientistas descobriram que um dos elementos químicos liberados pela placenta, o BMP4, é responsável por estimular a quebra de simetria. A simetria é aquela divisão do corpo, né? Então a gente tem a simetria bilateral, a gente tem a simetria radial. Então cada grupo de seres vivos vai ter um diferente tipo de simetria, né? A gente, por exemplo, tem aquela bilateral, que você consegue cortar no meio e formar duas partes iguais, ok? E isso é importantíssimo no estudo do desenvolvimento embrionário, justamente para ver como que esse embrião vai se desenvolver e o que vai surgir depois, ok? Analisando a imagem ao lado, que é bem esquisita, digamos assim, né? Qual a importância dos estudos relacionados à embriologia? Bom, se você conseguir observar aqui nessa imagem, né? Existem ali duas colunas vertebrais, dois crânios e um corpo que está parcialmente colado. Sim, nesse caso aqui são aqueles gêmeos siameses, né? Que durante nesse exame aqui foi constatado que eles estão grudados, né? Muito provavelmente foi durante a gestação ainda, né? Então, durante o desenvolvimento embrionário é que ocorreu, né, algum problema durante a divisão ali das células que não houve a separação, eles permaneceram grudados. E existem casos em que é possível separar e casos que não, ok? Mas qual que é a importância desses estudos, então, assim, da embriologia, justamente para a gente entender, né? Então, além de identificar as causas, tá, de possíveis anomalias e doenças genéticas, diminuindo assim os riscos, né, durante a gestação, ela possibilita também que muitas mulheres que desejam ser mães consigam via técnicas de reprodução assistida. Então, esse conhecimento do desenvolvimento embrionário, da embriologia, é que foi possível, por exemplo, para a gente criar, né, o projeto do bebê do proveta, né, que é a fertilização in vitro, que é quando é estimulado o encontro do óvulo com o espermatozoide, porém em laboratório, né? E daí aguarda-se a produção da célula ovo, o zigoto, né? Aguarda que ela comece os primeiros processos de divisão, para daí sim ser implantado no útero. Por quê? Para chegar no útero, ela tem que estar numa determinada fase da divisão celular, tá? Então, não pode ser nos primeiros dias, aí é cerca de uma semana, é a primeira semana até chegar de fato no útero e se implantar no útero, certo? Então, ocorrem ali diversas divisões mitóticas, né? Que é aquela divisão da célula em que uma forma duas exatamente iguais, tá? Para que de fato chegue no útero e consiga se implantar. Então, não é já em seguida do encontro do óvulo e espermatozoide que se faz essa fertilização. Não, tem que aguardar alguns dias, algumas horas, ok? Bom, o que é a fecundação? Então, é o termo, né, utilizado para denominar o processo em que o gameta masculino une-se ao feminino, tá? E o que inicia o desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente tem, né, o óvulo, o espermatozoide se aproximando. Então, aqui a gente tem o núcleo do óvulo, tá? O núcleo do espermatozoide tá ali na cabeça do espermatozoide, então ele solta essa cauda. A cauda é utilizada somente para movimentação. Para daí sim, esses dois núcleos ali se fundirem, material genético se juntar, formando ali uma célula 2N, que vai ter a quantidade total de cromossomos e gerar um indivíduo, ok? Mas o que faz com que o espermatozoide ele consiga chegar de fato no óvulo, né? Como que o espermatozoide sabe para onde que ele tem que ir? Na verdade, existe um processo de quimioatração, que é uma atração química, tá?
O espermatozoide ele é atraído pelo ovócito secundário, que é o que a gente chama de óvulo, tá? Ela faz com que o gameta masculino chegue até o feminino por moléculas solúveis, que são secretadas pelo próprio óvulo ali dentro da tuba uterina e passa também pelo útero. Assim, o espermatozoide ele sabe mais ou menos o caminho que ele precisa seguir até chegar lá. Claro que alguns se perdem no caminho, né? Mas um deles possivelmente chegue até lá. Como que é formado o espermatozoide? Então ele tem a cabeça, dentro da cabeça tem o núcleo, né? Tem o centríolo ali, o acrossoma, que a gente chama que é essa parte da frente, tá? O núcleo é o que vai se fundir com o óvulo. E na parte da cauda, ele vai ter, né, todo o flagelo e as mitocôndrias, que são esse segmento intermediário. Essas mitocôndrias, elas dão energia para o espermatozoide, e elas não entram dentro do óvulo. Ou seja, as mitocôndrias herdadas por nós, todas elas vieram, tem material genético somente da mãe, tá? As mitocôndrias do pai ficaram ali na cauda, certo? Foram utilizadas para que ele pudesse se movimentar, né? Desse energia suficiente para que o espermatozoide conseguisse chegar até o óvulo, ok? Aí, depois que houve o encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, formou-se a célula-ovo, que também é chamada de zigoto, e aí começam as clivagens, né, ou segmentação, né, que é aquela primeira etapa após a formação do zigoto, tá? Onde o ovo passa por várias divisões mitóticas. Então, a meiose, ela acontece durante a formação do espermatozoide e durante a formação do óvulo. Mas quando os dois se encontram e formam a célula-ovo, são divisões mitóticas, mitose. Uma célula mãe forma duas células filhas exatamente iguais e que vai permitir esse desenvolvimento, certo? Então aqui tem algumas etapas, isso aqui é visto em laboratório, né, em microscópio. Então aqui o estágio inicial da célula ovo, né? Depois nós temos aqui o estágio 4 com 8 células, estágio 7, né, que tem esse grande número de células que daí já passa a ser chamado de mórula, tá? E daí a blástula. Ok? Depois da blástula tem outras fases ali que depois ela vai esse zigoto, essa célula, né, vai se implantar dentro do útero para daí sim dar origem ao ser vivo. Então essas aqui são as primeiras. É como se fossem a primeira etapa, a primeira semana ali, até que de fato, né, essa blástula chegue no útero já, né, em outros formatos para começar a se diferenciar. Ok? Tudo isso acontece antes de começar a se diferenciar em tecidos. Lembrando do nível de organização dos seres vivos, né? Várias células formam tecidos, vários tecidos diferentes vão formar órgãos, vários órgãos que trabalham em conjunto formam um sistema, para daí sim vários sistemas formar um organismo. Então todos esses processos acontecem durante a gestação, ok? Bom, antes de continuarmos a falar das fases, né, do desenvolvimento, vamos fazer a primeira atividade. Após a entrada dos espermatozoides através do canal vaginal, eles seguem um determinado caminho em direção ao encontro com o ovócito secundário. Em que local dentro da anatomia feminina acontece esse encontro? Então a gente sabe que tem uma quimioatração entre o espermatozoide e o óvulo, né? O óvulo libera, né, aquela substância que atrai o óvulo, certo? O espermatozoide. Qual a relação dessa informação com os casos de gravidez ectópica? O que tem a ver, né, o local em que acontece a fecundação com casos de gravidez ectópica? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, você lembra em qual é o local? Tem alguma informação, né? Tem alguma relação entre o local onde ocorre a fecundação e casos de gravidez ectópica? Sim. Se você lembra das aulas lá do ensino fundamental 2, você já aprendeu que o local em que ocorre a fecundação é justamente na trompa de Falópio ou tubo uterina. E os casos de gravidez ectópica são justamente nessa região, né? Então a fecundação, o encontro desses gametas, né? Ele ocorre ali na tuba uterina, e essa gravidez ectópica, ela ocorre quando o zigoto formado após a fecundação, ele não vai para o útero, ele não se encaminha, por algum motivo, ele acaba se fixando ali em alguma região da tuba uterina e começa o seu desenvolvimento. É claro que esse desenvolvimento ele vai em algum momento ter que parar, porque a tuba uterina ou trompa de Falópio não é uma parte musculosa, né, do órgão. Então ele tem ali um tamanho específico, ele não consegue expandir e o bebê não vai conseguir se desenvolver ali, certo? Até porque não tem toda a preparação que o útero tem para que ele ocorra esse desenvolvimento. Então, geralmente, né, ele acontece com aborto espontâneo e, dependendo da situação, é importante, né, se for feito já o pré-natal já no início, foi descoberto já no início, que aconteça esse aborto, né, que seja retirada. Em alguns casos, até a trompa é retirada, tem que ser retirada, ok? Ficando somente a outra, tá? Bom, continuando então o desenvolvimento, né? A gente tinha formado ali a blástula, né? Então, o primeiro foi o zigoto começou a se diferenciar, sofreu divisões mitóticas, formou a mórula, que é aquela bolinha cheia de células, né? Lotadas de célula, formou a blástula, que daí ela tem uma parte que está cheia de células e outra não, até que forma, né? Vem um processo de gastrulação. Nesse caso aqui, esse embrião, ele já está se fixando no útero, tá? Então, é um processo pelo qual ocorre uma invaginação dos tecidos. O que é essa invaginação? É essa entrada, é essa tendência das células irem lá para cima, formando, né, esse buraco que a gente chama de arquêntero, tá? Formando, assim, os folhetos embrionários, tá? Que são em número de 3, né? Onde ocorre o crescimento e a diferenciação das células. Quais são os folhetos embrionários? A gente tem a ectoderme, que é mais externa, a mesoderme e endoderme aqui na parte interna. A entrada aqui dessa invaginação a gente chama de blastóporo, tá? Lembrando que, né, alguns organismos vão ter os 3 folhetos embrionários, que são chamados de triblásticos, né? Por exemplo, os cordados. E tem aqueles organismos que não são, né, não tem os 3 folhetos embrionários, né, vão ser diblásticos ou não, mas que a gente já vai falar sobre isso mais especificamente, certo? Depois que ocorreu esse processo da gastrulação, houve essa invaginação, né, obviamente que o embrião ele continua né, sofrendo divisões mitóticas, tá? E daí entra um processo de neurulação. Neurulação é que de fato vai começar a formar, né, o princípio do sistema nervoso e dos órgãos especificamente, tá? Então é um processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas e ocorre o fechamento do tubo neural, certo? Então aqui a gente tem os folhetos embrionários, né, no caso aqui endoderme e ectoderme, tá? A placa neural que se formou em volta vai formar essa abertura, essa reentrância aqui que é chamada de goteira neural, e de fato vai fechar ali formando o tubo neural, certo? A mesoderme, né, formou emaranhado de células ali que já não está mais tão retinho, certo? Até que ela começa a se separar e se dividir. Vai formar cavidades do celoma, o tubo neural, né, que é aquele começo do sistema nervoso e tudo mais, tá? A notocorda, a ectoderme e a parte onde vai ser mais para frente o intestino. Tudo isso lá nas primeiras semanas, tá? Durante as primeiras fases ali do desenvolvimento embrionário. Lembrando que durante essas fases ainda a gente não tem nenhum órgão propriamente dito pronto, né? Ainda está em processo. Esse é o processo de formação ali dos órgãos, ok? Então aqui está mostrando um GIF, né, em que
passa, né, as etapas ali, né, das clivagens, né, da segmentação, formando ali aqui a mórula, né, que é aquela interina, depois a blástula e a glástula, e assim passa pela neurulação, né, a gastrulação e a neurulação, até que de fato a gente tem a formação do feto, certo? O feto passa a se chamar feto mesmo, depois em torno da 12ª, 13ª semana de gestação, quando o embrião deixou de ter aquele formato de embrião e parece sim com um bebezinho, ok? E até, né, em torno de 38, 39, 40, até 42 semanas, quando ele estiver de fato pronto para o nascimento, ok? Bom, com relação ao celoma, então eu falei ali sobre os folhetos embrionários, então alguns seres vivos têm um, tem dois, né, outros não têm nenhum, tá? Aqueles indivíduos, né, que são celomados têm a presença do celoma, né? Então aqui tem as 3 imagens mostrando, no caso do celomado, ele vai ter os 3 folhetos embrionários, lá do início da gastrulação, certo? Então tem lá ectoderme, mesoderme e endoderme. Nesse caso, os cordados, por exemplo, os equinodermos, né, são celomados. A gente tem aqueles indivíduos que são pseudocelomados, que daí é mesoderme e endoderme que se juntaram, né, formaram ali o tubo digestório, é um pseudoceloma, tá? Nesse caso, a gente tem os nematódios, né, aqueles vermes nemátodos, né, que seriam os pseudocelomados. E acelomado, que daí tem o tubo digestório, daí nesse caso, eles não têm essa presença do celoma especificamente, a gente tem os plateumintos, né? Aqueles vermes que são arredondados, né? Que são formato cilíndrico, ok? Tá? E alguns conceitos importantes aí dentro do desenvolvimento embrionário que vocês precisam saber, né? Então, os anexos embrionários são aquelas membranas que vão auxiliar no desenvolvimento do embrião, certo? Então, o saco vitelíneo, ele é o responsável pela nutrição, certo? Saco vitelíneo, ele tá aqui, nessa região aqui do ovo, por exemplo, tá? O córium é responsável pelas trocas gasosas, então pela respiração desse ser vivo, tá? Então, aqui a gente deu um exemplo do ovo, né? Mas tem dentro do ovo, esse desenvolvimento pode acontecer dentro da barriga, no caso de seres humanos, né? Altera um pouquinho de ser vivo para ser vivo, mas o apanhado geral básico é para todos, né? Tá? O córium daí, ele tá aqui, ó, nessa região aqui em volta, tá? Responsável pelas trocas gasosas, tá? O alantoide, essa região aqui, que vai armazenar as excretas. Sim, porque o ser vivo, o filhote, o bebê, ele tem que excretar coisas, né, que não são mais utilizadas pelo seu corpo durante o seu desenvolvimento. Então é o alantoide que vai armazenar. E o âmnio, que também é chamado de saco amniótico, tá? É para proteção contra choques, que ele seria aquele líquido, né, onde é preenchido por aqueles líquidos que vai proteger contra choques mecânicos e tudo mais. Então essas formações a gente tem dentro de um ovo de galinha, por exemplo, e a gente tem um pouquinho parecido também dentro do corpo da mulher durante a gestação, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Essa atividade você vai gostar bastante de fazer, tá? Para isso você vai precisar de massinha de modelar, né? Que você pode colocar cor, você pode fazer aquela massinha caseira ou comprar uma massinha de modelar mesmo, tá? Pode fazer também com massa de biscuit e depois é só pintar, ou já comprar a massa de biscuit colorida, certo? Então você vai montar as etapas do desenvolvimento embrionário. Uma outra possibilidade é a utilização da argila também, tá? Então basta pegar pequenos pedaços dessa massinha e moldar as etapas do desenvolvimento embrionário, né? Começando lá no zigoto, tá? Formação ali na clivagem, né? Até a formação da mórula, depois a blástula, a gástrula, né? A neurulação, a gastrulação, até uma das últimas fases ali da neurulação, para que você possa entender de uma forma mais fácil, né, como visual, né, como que acontece esse desenvolvimento embrionário, ok? Com o trabalho finalizado, apresente para sua turma. E claro, para fazer esses detalhes, você pode utilizar palito de dente, por exemplo, ok? Vou dar um tempinho para você copiar a atividade e eu já retorno.
Conseguiu copiar? Então você pode usar materiais que você inclusive tem em casa. Se você tiver argila embaixo da terra, né? Se tiver um terreno grande, você pode pegar a argila e montar. Isso aí vai ajudar bastante na hora de compreender quais são as etapas, como que as células estão se rearranjando ali em cada uma das etapas do desenvolvimento embrionário. E não esqueça de utilizar lá o palito de dente ou a ponta do lápis para fazer uns detalhezinhos, para ficar mais bonitinho e mais visual, né, para os colegas também entenderem, ok? Então aqui tem um modelinho para você seguir, tá? Então nessa aula a gente falou sobre os tipos de reprodução, né, mais especificamente falando como acontece esse desenvolvimento embrionário, né, nos seres vivos no geral, ok? Nos animais em geral, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!